nesse mês, eles escreveram assim lá o tema, ó, igreja, lê comigo lá em cima, vamos lá? Igreja, uma construção de Deus na terra. Colocaram lá do lado o 69, que é a quantidade de anos que a nossa igreja está completando nesse mês de março, aqui em São Paulo. Pegaram uma fotinha da nossa igreja e colocaram em cima de uma rocha. Pegaram a fotinha lá e colocaram em cima de uma pedra. De um lado, a pedra já está pronta, e do outro, a pedra não está pronta, como se tivesse a construção acontecendo, por isso que ela está vazada. E escrever dentro o versículo de Mateus 16, 18. Se você pegar um aplicativo do celular e escrever assim, busca, você tem uma Bíblia no seu celular, aí você quer procurar um versículo, aí você coloca lá, busca, aí o aplicativo vai te perguntar, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em algum livro específico, ou em toda a Bíblia. Aí você coloca em toda a Bíblia, aí você escreve lá assim, igreja, aí o seu aplicativo vai rodar e vai jogar na tela todos os versículos de igreja que tem. O primeiro que aparecer, é a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Por exemplo, se eu abrir o aplicativo e colocar lá assim, Deus, toda a Bíblia, procurar, vai aparecer muitos versículos. O primeiro que aparecer é onde aparece o nome de Deus a primeira vez na Bíblia. E o nome de Deus aparece a primeira vez na Bíblia no primeiro versículo. Gênesis capítulo 1. Versículo 1, já aparece o nome de Deus. Lembra o que está escrito lá? Fala comigo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Talvez você não sabia que a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é em Mateus 16, 18. De maneira que se a gente pegar na folha de papel, olha aqui, está aqui o Mateus 16, 18. Olha a quantidade de páginas que tem na minha Bíblia, onde não existe a palavra igreja. Então, se eu pegar a minha Bíblia aqui no Antigo Testamento e ir rodando assim, sem aplicativo do celular, procurando igreja, eu não vou achar em lugar nenhum. A primeira vez que aparece a palavra igreja é com o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Pelo menos algo você já aprendeu. Vamos ler o texto? Está projetado ali na tela, a gente pode ler ali mesmo. Vamos juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ler de novo, que é a primeira vez que aparece o substantivo, a palavra igreja na Bíblia inteira. E curiosamente ela aparece a primeira vez na fala de Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ler de novo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Me permita trazer para você o contexto do que está acontecendo ali, sem a necessidade da gente ler todos os versículos. Onde eles estão? Por que esse assunto veio à baila? O que está acontecendo ali? O texto inicia dizendo que eles estavam indo para as bandas de Cesareia de Filipe. O versículo começa falando isso, é o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. A gente não sabe em que parte do indo eles estão. Se eles estão indo, saindo de Jerusalém, se eles estão indo na metade do caminho, ou se eles estão indo
chegando. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que estão indo chegando. Acreditam que eles estão entrando em Cesareia de Filipe e Jesus provoca o assunto. Por que eles acreditam nisso? É uma das maiores distâncias percorridas por Jesus com seus discípulos, porque aqui fica bem lá no norte da Palestina, quase na fronteira do final dos territórios. Cesareia de Filipe fica a 190 quilômetros de Jerusalém. É uma das jornadas mais longas que ele fez com seus discípulos. Cesareia de Filipe é um território tem um nome no Novo Testamento que aparece muito, os gentios. O que é ou quem são os gentios? É assim que aparece o nome, gentios. É uma palavra na Bíblia que se refere a todos aqueles que não são judeus. Quando a Bíblia vai se referir a qualquer cidadão que nasceu da descendência de Abraão, que nasceu da descendência de Isaac, de Jacó e companhia limitada, esse povo é chamado de Israel, esse povo é chamado de judeu, esse povo é chamado de hebreu. Judeu, Israel, hebreu. O que significa, pastor? Eu acho que agora você vai entender o que significa. Fábio, Belo Horizontino, mineiro, brasileiro. Entendeu? É a mesma coisa. Só diz respeito à região onde a gente nasceu e de onde a gente é. Todas as vezes que a Bíblia vai se referir a quem é de Israel, o judeu, o hebreu, toda vez que ela vai se referir a qualquer um que é de outro povo, de outra nação, o substantivo que aparece é gentio. Os gentios. Aparece no Antigo Testamento, no Salmo, quando dizem, os gentios também reconhecerão, ou seja, até aquele que não é povo de Deus vai reconhecer essa grandeza, essa majestade. Então ele está pisando numa terra de gentios. Um povo que não é Israel, um povo que não é judeu, um povo que não conhece Bíblia, um povo que não conhece Deus. O pessoal da Bíblia acredita que o indo aqui é chegando, ele está chegando. Quando ele está chegando, ele provoca essa conversa. Ele, andando com os discípulos, é Jesus quem traz o assunto. Ele traz o assunto assim, pessoal. Ele não conversa com nenhum específico, ele não conversa com João, ele conversa com os discípulos. Possivelmente tenha sido, por ser longa, uma viagem muito particular de Jesus com os 12. Aí ele fala assim, pessoal, quem as pessoas estão dizendo que sou eu? Quando vocês andam no meio das pessoas, o que vocês ouvem? Eles estão dizendo que eu sou quem? Os discípulos começaram a responder depressa, Elias. Tem um número muito grande que está dizendo que o Senhor é Elias, porque lá em Malaquias há uma profecia de que Elias virá, de que Elias aparecerá. Aí eles acham que por causa dos milagres e do poder, o Senhor é o Elias que voltou. Um outro, o texto não diz quem fala o quê, fala assim, Jeremias. Tenho ouvido também muitos dizerem que o Senhor é Jeremias. Outro fala assim, João Batista. Tem gente, João Batista tinha morrido. A cabeça do João Batista tinha sido cortada. O outro fala assim, tem gente dizendo que o Senhor é o João Batista, que está aí de novo, que ressuscitou. Outros falam assim, Senhor, profetas. Citam alguns nomes, vários profetas. Aí Jesus diz assim, e vocês? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? A Bíblia não fala sobre a cena, se eles pararam, não disse deu silêncio, talvez tenha dado, não disse olhar um para a cara do outro, sem saber o que vai responder. A Bíblia só diz que o Pedro falou assim, Cristo. Para mim, o Pedro ele não fala em nome dos outros.
No texto, ele não diz, nós achamos. No texto, ele não diz, nós já conversamos entre nós. Ele diz assim, Cristo, eu, Pedro, eu creio que tu és o Messias. Eu creio que o Senhor é Cristo, o enviado do céu, o tão esperado pelo povo de Israel, o Salvador, o ungido de Deus. Eu creio que tu és Cristo. Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, você acabou de receber uma revelação do Espírito Santo. Não é possível para ninguém ter esse reconhecimento a meu respeito de forma humana. Eu estou parafraseando, tá, gente? Lá no texto diz que não é carne que te revelou, não é humano. O Espírito de Deus está soprando em você. Você está recebendo uma revelação dos mistérios de todo o Antigo Testamento. E eu te digo mais, você é uma pedra, que é o significado do nome dele. E é sobre esta pedra, o texto não diz, mas ele deve ter encostado a mão no seu próprio peito, Jesus, falando, você é uma pedra. Sobre esta pedra, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno, o que diz no final? Não prevalecerão contra ela. A maior força do texto não é igreja. A maior força do texto é confissão. É quando a gente lê o contexto, aperta ele como se fosse uma fruta para ver que caldo que cai. Nesse texto, o contexto maior é confessar. Esse verbo, ele é fundamental para a sua salvação. Confissão é diretamente ligado, ou ligada, com a minha e a sua salvação. Nós somos salvos exatamente através de uma confissão, que somente você pode fazer a seu respeito. Confissão não pode ser feito um para o outro. Confissão é igual aquele cartãozinho de plástico, que vem escrito assim, esse cartão é pessoal e intransferível. Confissão podia receber essa mesma frase. Confissão, confessar, é pessoal e intransferível. Os nossos irmãos que vieram aqui, trazendo a Catarine, eles sabem que eles vão se esforçar ao máximo, que eles vão orar em casa, que eles vão ler a Bíblia para essa menina, que eles vão colocar louvores no carro para ela cantar, que eles vão trazê-la aqui no departamento infantil, mas eles sabem que eles não podem confessar Cristo no lugar da Catarine. Eles sabem que essa menina vai ter que fazer isso um dia, e se ela não fizer, vai ficar sem fazer. Mesmo o pai sendo crente, a mãe sendo crente, o irmão sendo crente, o avô sendo crente, a avó sendo crente, nós temos inúmeras situações assim na terra. Pedro fez a sua confissão aqui. Cristo, tu és Salvador. No assunto principal, confissão, aparece igreja. Surge igreja. Na fala e na frase do Senhor Jesus. Esse é o contexto. O texto é riquíssimo. Nos ensina várias lições. Nele mesmo, assim. Sem a gente partir para nenhum outro texto. Aqui nele. Algumas delas são essas. Em primeiro lugar, lições importantes demais, que vêm do versículo onde apareceu igreja pela primeira vez. Primeira lição, igreja é gente. Isso aparece no texto. Igreja é gente. Igreja não é esse prédio. Igreja não é essa denominação evangélica brasileira. Igreja é gente que se reúne nesse prédio.
e que caminha nessa denominação evangélica brasileira. Não é tão simples ver no texto essa primeira lição, porque não tem no versículo assim, igreja é gente. Não tem no versículo assim, igreja não é prédio. Não tem no versículo de forma explícita, mas tem no versículo, na palavra igreja. Edificarei a minha igreja. Gente, a nossa geração é privilegiada demais. Alguns aplicativos você vai baixar gratuito. Outros você vai ter que comprar. E tem uns que vale a pena comprar. Estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda de ninguém. Só estou te passando coisa boa que a gente descobre ou alguém fala para a gente. Tem um aplicativo de Bíblia vendido. Ele se chama Oliver Free. O-L-I-V-E-R F-R-E-E. O íconezinho é uma árvorezinha verde. Quem gosta de estudar, esse é o aplicativo que tem que ter no celular. Lá atrás eu comprei por R$ 149,90, vale cada centavo desse preço. De um monte de coisa que tem, essa é uma das mais preciosas. Quando você está lendo o Novo Testamento, se você clicar em cima de uma palavra, ela abre uma janelinha dizendo que palavra é essa no grego, o que ela significa, se é substantivo, se é verbo, se está no masculino, se está no feminino. Isso ajuda muito para quem gosta de estudar. Isso ajuda muito para quem gosta de, lá em Minas fala cavucar. Cavucar o versículo para ir mais fundo. Mas se você apertar lá na Oliver Free, igreja, aí vai aparecer assim, aparece aparece o grego, literal, e aparece transliterado para o português. Aparece as letrinhas em grego e aparece no português eclesia. Lá no grego vai aparecer o alfa, o lambda, o iota, vai aparecer eles lá, e aqui vai colocar para a gente o que é o i, o que é o k, o que é o e, para a gente conseguir ler. Aí você vê o grego aqui na frente, você não vai nem conseguir ler, mas o eclesia você vai conseguir ler. O E som de E, o K som de K, dá para ler. Eclesia. Aí a tradução vem assim, reunião de pessoas. Convocação de uma assembleia. Aí dá para a gente ver que igreja é gente. Se a gente tem um aplicativo de celular, onde você aperta em cima da palavra igreja, e ela diz para você que a tradução é como uma palavra de dicionário difícil, que a gente não sabe o que é, não tem a menor ideia, aí a gente aperta. Uma vez, eu, pastor, meu irmão pastor, você acha que a gente sabe as palavras tudo? A gente estava em Goiânia, ele estava do meu lado, aí ele chegou e falou assim, Fabinho, me ajuda aqui, o que é Ezequias? Eu falei assim, essa eu não sei não. Mas por que você está perguntando? Eu estou aqui conversando com o pastor fulano, e ele disse para mim que está indo para uma Ezequias. Eu falei, vamos ver aqui agora no Google o que é essa Ezequias, talvez do que for a gente vai também. Aí na hora que eu coloquei Ezequias, apareceu assim, funeral, sepultamento. Aí meu irmão olhou para mim e falou assim, mas precisa falar que foi nas Ezequias? Eu falei assim, ele é culto, Zé, ali é culto demais. Então, a definição da palavra te ajuda a entender o que ela significa. E se alguém aí quiser em alguma Ezequias, vai com Deus. Você acha que eu fui? Claro que não. Ezequias. Sai para lá. Igreja. Eclesia. Junção de duas palavras gregas. A preposição ek, bem escrito no quadradinho. E o verbo kalel. Kalel significa chamar. Ek significa lançar para fora. Definição: convocados, chamados para um encontro, para uma reunião. E chamados para fora da condenação, para fora do pecado, para fora do juízo. Lendo uma definição dessa, não tem como a gente continuar pensando que igreja é prédio. Para essa turma aqui, sem aplicativo de celular, eles já sabiam, porque a palavra eclésia ou eclesia
já era conhecida, do verbete grego, como uma reunião de pessoas. Uma concentração de pessoas. A igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo, em março de 2022, ela é, ou somos, nós. A igreja de Hermelino Matarazzo já foi presbítero Floriano, pai do pastor Gilberto. Já foi presbítero Silas, citando nomes de pessoas que eu não conheci. E poderia citar outros que eu conheci e que não são mais a igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo. Hoje, a igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo não é esse prédio da Miguel Rachid 280. Hoje, a igreja é, ou são, as pessoas que estão assentadas aqui agora. De maneira que, se os anos se passarem, vamos jogar 100 anos? Vamos jogar 100. Quem de nós vai estar aqui depois de mais 100? Ou numa boa, nem a Catarina. Estou rogando praga não. Mas né, puxa vida, 100. Só se ela for da linhagem de Oséias. Ele já está com 98. Imagina se algum pastor pregasse isso aqui lá atrás e jogasse os anos, Oséias falava assim, eu vou estar lá. Mas eu acho que não. 100 anos, 2122. Vamos só pensar. 2122. Jesus não voltou, as guerras foram tudo resolvidas, acordo de paz para lá e para cá, a história seguiu, e nós tudo já é Elvis. Use cabecinha branca, se jogar mais 30, você já foi. Acelera aí, tá? Mais 30, você é 100, que 100. Jogou 30 aí, você já está nas mansões celestiais. Eu, se jogar 30, já vai dar 78, Zé. Eu sei aí, que já está, deixa para lá. Jogamos 100. Todos nós morremos. Não converteu ninguém. Os nossos filhos e os netos desviaram. Quer nem saber de louvor, de igreja, de acampamento, de nada. O prédio vai estar aqui à venda. Vai ter uma placa ali fora. Vende-se. E o nome da imobiliária. Porque a igreja não é o prédio. Igreja é o povo. Quando a gente for embora para casa, a igreja de Jesus não vai mais estar aqui. Os diáconos vão fechar as portas. O prédio vai ligar o alarme. E a igreja de Jesus não mais vai estar aqui. De maneira que se ele voltar, a igreja dele vai subir, lá onde ela estiver. Igreja é gente. Pastor, parece que o senhor ficou nervoso. Fiquei. Porque se você e eu temos que brigar por alguma coisa, nós temos que brigar para que as pessoas fiquem e não para que as pessoas saiam. Nós não podemos discutir por causa de pedestal, microfone, violão, mesa de som, ata, caneta, reunião, porque a igreja é gente. Se não tem gente, não tem igreja. Tem lugares hoje que você tem a igreja e não tem o prédio. Tem tribos indígenas no Brasil onde se converteram índios a Jesus. Tem tribos africanas de países como Gana, que no início de 1990 recebeu um missionário presbiteriano brasileiro chamado Ronaldo, com a sua esposa chamada Rossana.
Eles chegaram numa tribo não alcançada, que falava uma língua não grafada, chamada Limon Kipel. Esse Ronaldo Lidório é um fenômeno. Ele faz contato com a tribo, ele passa a morar com a tribo, ele aprende a língua da tribo, ele começa a alfabetizar a tribo, ele começa a dar aula nas árvores, nas cabanas da tribo Concomba, no noroeste de Gana, uma nação africana, e ele começa a ensinar para eles que o som disso é essa letra, o som disso. Na hora que ele alfabetiza parte da tribo, ele pega os melhores, e ele começa a traduzir a Bíblia de Mateus a Apocalipse. Traduzindo a Bíblia, a pregação avança, e começa a existir os primeiros concombas, professos, batizados e crentes em Jesus. Aí ele começa a fazer culto lá com a igreja, debaixo de árvore. Não tem prédio, mas tem igreja. Porque igreja não é o prédio, igreja é o povo. Em 2002, Ronaldo voltou para o Brasil e ele está aqui há 20 anos, alcançando tribos indígenas no Brasil. Quando ele saiu de Gana, havia uma igreja Concomba com aproximadamente 10 mil cristãos. 10 mil cristãos. Como a Bíblia diz, de toda a tribo, de toda a língua, de todos os povos, de todas as raças, vai ter alguém lá representando a igreja do Senhor Jesus. Desculpa ter ficado um pouco assim, exaltado, no primeiro ensinamento que diz que igreja é gente, mas eu preciso sacudir você. Quando Jesus estiver voltando, não fica na sua cabeça pensando em pegar o carro e correr para cá, não. Eu vou correr para lá e eu vou me agarrar no altar. Você vai ver os crentes tudo subindo, eu chego agarrado nesse negócio de vida aqui. Você está rindo mais de chorar. Porque eu imagino essa cena. Eu, Fábio, eu estou te falando de coração. Eu imagino que na volta de Jesus um tanto de gente vai se agarrar no prédio da igreja. Eu imagino. Alguns vão correr para lá. Porque foi crente o tempo todo e pensou que igreja é o prédio. O português não ajuda a gente. O português só faz a gente achar que é o prédio. A gente já conversa assim, você foi na igreja, você veio da igreja, você viu aquela igreja, você é de qual igreja? O português não ajuda a gente. Porque no português igreja é denominação, igreja é placa, igreja é horário, igreja é prédio. Mas na Bíblia igreja é gente. Esse ensinamento tem que entrar na sua mente, no seu coração. Você é a eclesia de Deus. O chamado, a chamada, a assembleia convocada, marcar uma reunião, colocar o seu nome e te levaram para lá. Quando você chegou naquela reunião, era uma reunião que dizia respeito à sua salvação e o seu nome foi colocado no livro da vida de quem vai ser salvo naquele lugar. Isso é igreja. O nome não foi colocado por você, o nome não foi escrito depois que você chegou. Lá eles dizem para você assim, o seu nome estava escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Você foi chamado, escolhido, para estar fora do pecado, fora da condenação, fora do juízo. Então o primeiro ensinamento, ele não aparece tão explícito no texto, porque o versículo só aparece a palavra igreja. Talvez por isso eu tenha demorado mais, mas eu preciso ouvir isso. Pastor Gilberto precisa ouvir isso. Nós, pastores, precisamos ouvir essa mensagem. A gente não pode, Gilberto com 25, 26 anos de ministério, eu com 23, e de repente eu me perder no saber de que igreja é você, de que igreja sou eu. Isso vai melhorar o meu ministério, isso vai melhorar os meus propósitos, isso vai melhorar a motivação do meu coração, isso vai melhorar a minha obediência onde Deus quer que eu esteja, porque quando nós pastores
Achamos que igreja é prédio, a gente começa a achar que igreja é prédio, que igreja é salário, que igreja é posição, que igreja é função. Aí, meu irmão, você esquece o poder, aí você esquece a unção, aí você esquece a visitação de Deus. Uma lição importante demais. Primeira, igreja é gente. Segunda lição importante demais. A lição é: a igreja tem dono. Aparece no texto: edificarei a minha igreja. Já tem dono. O Senhor Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja presbiteriana de Hermelino Matarazzo. Ele é o dono da comunidade da graça de Hermelino Matarazzo. Ele é o dono da primeira igreja batista de Hermelino Matarazzo. Ele é dono de todas as igrejas da face da terra. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é de pastor, de bispo e de apóstolo nenhum. Para se ter a igreja, é necessário comprar a igreja. Para se ter a igreja, é preciso pagar. A linguagem desse texto é muito de construção, é muito de edificação, é muito de terreno. E nós não podemos construir nada no terreno que não é nosso. Se você e eu queremos construir alguma coisa, para que alguém chegue e nos veja entrando e saindo, com um carrinho de mão, como o meu vizinho, recém-mudado para lá, e eu curioso como qualquer vizinho, curioso que só, casado com uma dona mais curiosa ainda, um muro alto, e um barulho lá a semana toda, e ela: o que é isso? Eu falei assim: é um poço artesiano, eles estão cavando um poço. Ela falou: será? Eu falei: deve ser esse barulho, está afundando, está subindo. Aí na hora que eu vi o vizinho na porta, eu que já sabia que aquele terreno é dele, é da mulher dele, por isso que eles derrubaram tudo que estava lá e construiu outra coisa. Só que subiu o muro, estava fazendo um negócio curioso aqui, queria saber. Aí eu cheguei perto: fala, vizinho! Já viu quando você vai cumprimentar o vizinho só porque você quer saber de alguma coisa? Aí você chega: trabalhando, hein, vizinho? Tá com raça, hein? Que beleza! Quem é esse aí? Esse aqui é o meu amigo. Isso é amigo, ajudando a carregar a terra. Aí eu já estava chegando perto. Isso é amigo. Ele falou assim: isso aqui é o melhor amigo que eu tenho. Eu falei assim: e essa terra você está tirando do quintal para fazer o quê? Ah, o curioso. Aí ele virou para mim e falou assim: uma piscina. Quase que eu falei assim: amém. Vamos ser amigos também? Tem um terceiro carrinho aí? Mas a gente não tem esse relacionamento. Você não vai fazer piscina na casa alugada. A casa que você mora, que é alugada, você não vai fazer segundo andar. A casa que você mora, que é alugada, você não vai aumentar a garagem, porque ela não é sua. Então, na igreja, não queira vir fazer nada, porque o dono dela não é você, é o Senhor Jesus. Vai fazer alguma coisa naquilo que é seu. Vai colocar do seu jeito naquilo que é seu. Na igreja do Senhor Jesus, Ele é o dono. Não sou eu, não é você, e ninguém em lugar algum. Agora eu fiquei mais nervoso ainda. Fala glória a Deus mais alto, fala. Aleluia. Ela falou assim: tudo é de Deus. Quem conhece aquela dona lá atrás? Olha para lá. Ela estava internada, estava muito doente, ela voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É, José Silvestre, Deus teve dó de você, hein? Agradece, tá? Lava as vasilhas agora. Viu? Graças a essa dona aí.
Sei que não vem no culto ao vivo, você perde, não vou te falar o que ela falou. Uma vez eu fiz isso aqui, um membro dessa igreja que não estava no culto, no outro estava. Falou assim, o que foi que falou? Aí eu falei, estou olhando para ela. Não sou eu que estou dizendo, na minha empolgação e na minha oratória. O texto diz, edificarei a minha igreja. E o que é pior, se você chegar em qualquer propriedade privada e começar a fazer qualquer coisa ali, você vai ser retirado dali. Alguma autoridade será chamada para te retirar dali. Da igreja de Jesus é a mesma coisa. Vai enfiando as caras para você ver. Vai enfiando a cara para você ver se o dono da igreja não te arranca de lá. E o preço da igreja? Nenhum de nós podia pagar. O preço da igreja é preço de sangue. O preço da igreja é a morte na cruz. O preço da igreja é a ressurreição depois do terceiro dia. Ele pagou, a igreja é dele, deixa na mão dele. Amém? Aqui, você concorda comigo que quando nós somos assim espertos, se tem alguma coisa que a gente tem que fazer com o dom de alguma coisa, é agradar o dono. Você concorda comigo? Quando a gente assim, tem uma cabeça boa, você tem uma cabeça boa, você é um cara insensato, esperto, aí você está em algum lugar, empresa, qualquer coisa, aí você descobre quem é o dono. Você concorda comigo que nós temos que agradar esse dono? Eu não estou falando de lisonja, eu estou falando de agradar. Quanto mais o dono ficar satisfeito com você, mais feito você fica. Você está feito. Por exemplo, o dono de uma cadeira de um determinado curso é o professor que dá aquele curso. Então, é sábio você tratar bem o sujeito. Ele é o dono daquilo ali. Ele é o dono daquele diário. Ele é o dono daquele conteúdo. Eu me lembro na época de seminário. Nós tivemos uma situação com uma professora que ela trombou com a turma toda, menos comigo. Louvado seja o nome de Jesus. O que você fez? Nem maçã eu levei para ela. Os meninos falavam em levar maçã da Branca de Neve para ela. Eu só fazia o que eles pararam de fazer, porque ela não dava bom dia para ninguém, ela tinha uma cara sempre fechada, ela às vezes conversava com a gente olhando para o lado. Aí os meninos só reproduziram o que ela fazia, eu reproduzia o que ela não fazia. Eu ficava na porta, quando ela chegava, bom dia professora, como foi o seu final de semana? Ela parava e olhava para mim. A senhora teve um final de semana tranquilo? Ô Fábio, não tive não. A minha mãe está enferma. Então eu já comecei a descobrir de onde é que vinha um azedume. Qual é o nome da mãe da senhora? Fulana. Vou orar por ela, de verdade. Obrigada, Fábio. 2 dias, estou orando pela mãe da senhora. Fábio, muito obrigado. Agora ela já passa perto de mim e já me dá bom dia. Eu tenho que tratar bem essa dona, ela vai ficar com o diário. Ela era uma professora de uma cadeira que ia dar 4 períodos. Eu ia ficar 2 anos debaixo daquela dona. Matéria dificílima. Ela puxava um nível para o curso superior, porque ela também era professora da faculdade desse curso lá em Belo Horizonte. Aos meninos, dá-lhe documento, dá-lhe representatividade na diretoria, dá-lhe brigar com ela na sala. E eu, bom dia, professora. A mãe da senhora melhorou. Um dia os meninos chegaram comigo e falaram assim, Fabinho, o que você fez com a fulana? Eu falei assim, eu só fiz o que Jesus falou para a gente fazer e o que nós estamos aprendendo aqui no seminário. Para já logo sair as gracinhas. Ele falou para eu amar quem me odeia. Ele falou para que meu inimigo, se tiver fome, eu dar de comer. Vocês estão querendo dar a maçã da Branca de Neve para ela, que eu estou sabendo. Então, acho que você concorda comigo. E quando você descobre quem é o dono, é melhor você tratar bem esse dono. É sábio, é sensato, é prudente. Você agradá-lo. Não com lisonjas, mas com comportamento. Se você tem que agradar alguém aqui nesse lugar, esse alguém é Jesus. O dono da igreja é o Senhor Jesus.
Você não pode estar numa roda de conversa, falando besteira, falando obscenidades. Aí de repente chega o pastor Gilberto, chega o pastor Fábio, vamos mudar o assunto, porque está chegando o pastor. Jesus não estava ali não, Zé! Eu não sou o dono dessa igreja, eu não tenho poder para te abençoar nessa semana, mas aquele para quem nós oramos hoje tem esse poder. Então agrada a ele, Zé. A igreja é gente. Primeiro lugar. Segundo lugar, a igreja tem dono. Gente, desculpa, fiquei nervoso de novo, mas acho que você entendeu. Eu me lembro do início do ministério. A igreja onde Deus me permitiu começar o ministério, ela já tinha 57 anos e já tinha uma história muito bonita. Deus foi muito bondoso comigo. Eu era seminarista recém-formado e você começar numa igreja como pastor auxiliar de um lugar tão bacana, era no interior do estado de Minas. A igreja tinha 2 prédios, a igreja tinha Kombi, a igreja tinha locadora. A igreja ia fazer acampamento, ela tinha 130 colchões. A igreja tinha uma cozinha turbina 10. Eu estou contando isso porque quando eu cheguei para a igreja, passou-se o tempo, o colega que estava lá foi para o interior do Espírito Santo, o conselho pediu para que eu ficasse como pastor titular. Aí quando eu fiquei, o pessoal vinha conversar comigo, pedir para usar o colchão da igreja. Vinha conversar comigo para pedir a Kombi. Vinha conversar comigo para pedir as cadeiras de plástico e as mesas de plástico. Eu falei assim, nós temos que organizar esse negócio aqui, porque se até hoje vocês deixaram o pastor da igreja ser o dono, nós estamos errados. Biblicamente a gente não pode deixar ninguém aqui ficar mandando as coisas. Nós temos que montar uma estrutura aqui, onde? Estrutura de ornamentação, estrutura de eventos, estrutura de café. Eu já fui pastor de igreja que você não entrava na cozinha, tinha dono. E a chave não estava na igreja. Eu já fui pastor de igreja que você não entrava no departamento infantil, tinha dono. Eu, como pastor da igreja, entrei, na outra semana colocaram um cadeado lá onde eu entrei. E a conversa fiada foi que eu entrei e mexi nas coisas das crianças. Coisa das crianças, uma obra, eram as coisas do dono. Que essa igreja nunca tente se assentar na cadeira do Senhor Jesus. Já tem dono, amém? Nunca foi o Efigênio, nunca foi o João, nunca foi o Gilberto, nunca foi o Fábio, nunca será ninguém, porque o dono é o Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja. É dele. Igreja é gente. Você é dele. Você tem um dono. Você tem um pai, você tem um marido, mas você tem um dono maior, é o Senhor Jesus. Você é dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem gente que se acha tão dono da igreja, que a pessoa muda lá para Guarulhos, ou muda para Moca, ou muda lá para o Morumbi. Aí vem conversar com o pastor e fala assim, tem uma igreja perto da minha casa, eu estou querendo ir para lá, eu posso? Aí o pastor vira e fala assim, não pode. Você não pode sair daqui. Você não tem a minha bênção. É o dono da igreja. Pastor, você está exagerando, não tem gente que faz isso não. Aliás, desculpa o desabafo, mas é o que mais tem. Quantas vezes alguém entra no gabinete para conversar comigo, pastor, minha filha está indo numa célula da igreja tal, e não está querendo vir aqui, e está indo na igreja tal, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, você deve acompanhar essa menina, porque vocês dois são adultos, e vocês não precisam de um local de culto para vocês andar com Jesus, mas nessa idade,
precisa, encontrou onde que é a igreja batista tal, é a comunidade tal, igreja bacana, vai para lá, vamos orar aqui e vão pedir a Deus para vocês serem crentes lá e vão profetizar que quando essa menina crescer e casar e tiver filho, vocês voltam para cá. Aí o marido falou assim, amém. Eu falei, eu vou fazer uma oração mais para frente ainda. Eu vou orar para quando essa menina casar e ter filho, na hora que o filho dela crescer, o filho dela fazer amizade com os membros aqui da nossa igreja, ela voltar para cá também. O dono aqui é Jesus, o dono ali em cima não é o nadinho. Ele sabe disso. Por isso que aquela igreja está daquele tamanho. O dono da comunidade, da graça é o Senhor Jesus. O Nadinho sabe disso, eu ainda não sentei com ele, ainda não conversei, mas você percebe que ele sabe que o dono da igreja não é ele. Oh, meu Deus, eu não achei que eu ia empolgar tanto. Oh, terceiro ensinamento, meu Deus, e se eu coloquei 10 aqui, em que hora nós vamos sair? Coloquei 10 não, calma. Coloquei, vou falar também não. 3. A igreja tem o seu construtor. Em primeiro lugar, a igreja é gente. Em segundo lugar, a igreja tem dono. Em terceiro lugar, a igreja tem, no singular, o seu construtor. Está tudo isso no versículo que nós lemos. Você é Pedro, e sobre essa pedra, curiosamente, no assunto igreja, ele é o dono e é o pedreiro. No assunto igreja, ele é o dono e o engenheiro. No assunto igreja, ele é o dono e o arquiteto. Não somos nós que construímos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos essa construção de Deus em nós. Em outros textos a gente é chamado de lavoura, plantação. Em outros nós somos chamados de edifício, está construindo na gente. Ele está construindo na gente. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim, fala comigo que você lembra. Aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Tem uma obra sendo feita na gente, ela ainda não está acabada, tem muita coisa para ele acertar em mim, em você. E o construtor da igreja que trabalha é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, eu vou enviar outro. Estou ressurgindo, vou assentar à direita de Deus e voltarei. Vou enviar outro. Esse outro se chama Espírito Santo de Deus. Um mistério que atende pelo nome de Trindade, ou Triunidade. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, e ao mesmo tempo os três são um. A primeira palavra que aparece na Bíblia, Elohim, no hebraico, está no plural. Olha como é um mistério. Aparece Deus no plural, e em Deuteronômio 6 diz, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. A nossa cabeça não consegue conectar Pai, Filho e Espírito Santo serem. É um nome difícil da teologia sistemática, chamado de coexistir. Coexistirem. Ao mesmo tempo, eles são três e são um. Tem uma outra expressão da teologia sistemática que chama economia da Trindade. O Pai é quem planeja a redenção. O Filho é quem executa a redenção. O Espírito Santo é quem aplica a redenção. O plano de salvação, o plano de salvar você, a igreja, o Pai é quem escreve como vai ser o plano. O Filho é quem desce para morrer na cruz. E o Espírito é quem aplica esta mensagem. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, a igreja está sendo edificada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que edifica essa igreja aqui em Hermelino Matarazzo. É Ele quem aplica esta mensagem em nossos corações. É Ele, é o Espírito Santo que moveu no coração do Romildo, um jovem aqui da Zona Leste, que agora é um servo de Deus nessa igreja.
Isso é edificar, isso é construir. O Espírito Santo, ele precisa continuar construindo os Romildos para jogar 100 anos. E essa igreja não só está aqui, mas ela está maior do que hoje, no nome de Jesus. O Espírito Santo precisa se mover entre nós. O Espírito Santo precisa soprar aqui. O Espírito Santo é o óleo que mantém a chama acesa no candelabro. O Espírito Santo é o óleo que mantém a lâmpada acesa na mão das noivas, na volta de Jesus. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Ele edifica a igreja com a aplicação da palavra. Ele edifica a igreja com a distribuição de dons espirituais entre nós. Para que esses dons movam o seu poder de edificação da igreja. Ele é o construtor. Esse texto diz, sobre a minha igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ele é o construtor. Acho que a gente não passa de ajudante. Nós somos aqueles ajudantes da construção. Mas quem faz mesmo é o Espírito Santo. Quem responde orações, quem converte os romildos, quem cura os enfermos, quem derrama o poder é o Espírito Santo. Para a gente chegar com 69 anos e ter gente sentada embaixo, ter gente sentada em cima, é um sinal de que o Espírito Santo ainda está se movendo entre nós. Louvado seja o nome do Senhor pelos primeiros presbíteros e pastores que passaram aqui. Eu não estava aqui há 69 anos atrás, eu não estava aqui há 20, 30 anos atrás, mas eles construíram um lugar que eu tenho certeza que foi maior do que eles. Eu não conheci essa turma, mas essa turma precisa ser honrada. Certamente eles não construíram isso aqui com o tanto de gente que já tinha. Talvez, quando pensou em fazer galeria, alguém disse, para que galeria? Agora olha o tanto de gente que está sentado lá em cima. Nós precisamos continuar sintonizados com o que Deus quer fazer aqui. Nós não podemos ficar apresentando o que a gente gostaria que fizesse. O que eu gosto que seja feito. O construtor tem coisas extraordinárias para fazer ainda entre nós, no nome de Jesus. O que o Senhor quer fazer, Senhor? O que o Senhor quer fazer agora? O que mais o Senhor quer fazer agora? Vamos lá, né? Te prometi que não ia ser 10. Vão ser 5. 4. A igreja tem o seu alicerce em Cristo. O texto é tão rico. A igreja é gente. A igreja tem dono. A igreja tem o seu construtor. O alicerce da igreja, o alicerce desta igreja é Cristo. Se a gente colocar qualquer outro nome nesse lugar, essa igreja rui. Ele não cita nenhum outro nome quando ele diz sobre a minha igreja, edificarei, sobre essa pedra edificarei. A pedra é Ele. Fundamento, alicerce, é o que segura toda a construção. Os nossos irmãos construtores sabem que quanto mais alto o prédio, mais profunda, mais sólida, mais forte tem que ser o alicerce. O nosso Senhor Jesus é o mais fundo, o mais profundo, o mais sólido alicerce para qualquer igreja, em qualquer lugar.
A linguagem da pedra que ele usou ali é uma linguagem que vem sido falada no Antigo Testamento, é chamada de pedra angular, pedra de esquina. Sempre que a turma da construção vai assentar pedras, eles não começam por qualquer lugar. Tem uma esquina, onde é colocada a primeira pedra. Aquela primeira pedra é a que vai nortear todas as outras. Ela é chamada de pedra principal. Ela é chamada de pedra angular. Ela é chamada de pedra de esquina. E é muito bom quando a gente acha bons pedreiros, bons trabalhadores, que a gente vai lá e passa a mão no assentamento das pedras e está tudo do mesmo nível da primeira. É muito ruim quando a gente contrata alguém, paga caro, a gente gastou com o porcelanato ou com o granito, e quando a gente passa a mão, não está tudo nivelado com a primeira. Houve nesse texto uma confusão na história da igreja. Alguns pensaram que a pedra é Pedro. Lendo o texto, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ao longo da história pensou-se que Pedro é o fundamento da igreja. Pensa-se até que ele foi o líder maior, o primeiro líder na cidade de Roma, porque no texto fala que Deus vai dar chaves para ele. Aí faz uma interpretação errada. A gente podia perguntar para Pedro. A gente fala assim, Pedro, quem que é a pedra angular? É você ou a igreja? Aí ele fala com a gente assim, você nunca leu 1 de Pedro, capítulo 2, não? Eu escrevi lá. Em 1 de Pedro, capítulo 2, ele traz esse assunto de novo. Olha o título do assunto que ele coloca lá. Ele traz essa passagem de novo. O título lá é Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Ele trouxe essa conversa dele com Jesus no livro da Bíblia que ele escreveu. Ele cita 3 versículos de Isaías, dizendo que a pedra é Jesus. Mas é claro, né, gente? Imagina a igreja de Jesus toda parecida com Pedro. Como é que ela ia ficar? O Espírito Santo está edificando você. Você tem que ficar parecido. Você não tem que ficar parecido com um presbiteriano. Você não tem que ficar parecido com um batista. Você não tem que ficar parecido com um pentecostal. Você tem que ficar parecido com Cristo. A forma é Ele. De que vale para mim ser identificado como um presbiteriano? O que vale para mim ser identificado como um assembleano? O que vale para mim ser identificado como alguém da comunidade? O que vale para mim ser identificado como um batista? Mas o meu comportamento é torto, é desonesto, é pornográfico, é imoral. Do que vale para mim saber todas as doutrinas desta igreja, mas não saber um só versículo sobre santidade? De que me adianta ser presbiteriano e ser adúltero, desonesto, mentiroso, falsificador? O fundamento é Cristo. Você tem que ter cara de seguidor de Jesus. As pessoas não podem me identificar como, olha, ele é um pastor, olha, ele é um presbiteriano. Seria bom que eles dissessem assim, olha, ele é um moço de Deus. Isso vale mais. Isso diz respeito a comportamento. Isso diz respeito a honestidade, verdade, pureza, santidade. A gente tem que ficar nivelado por Cristo. O Espírito Santo está fazendo você ficar parecido com Jesus. E se tem um lugar onde os crentes de hoje não se parecem com Jesus, são nas suas redes sociais.
se nós passearmos pelo seu Instagram, se nós passearmos pelo seu Facebook, se nós passearmos pelas frases do seu tweet, a gente costuma não encontrar nada ali que se pareça com Cristo. E em algumas situações, se nós cruzamos redes sociais de crentes e não crentes, a similaridade é assustadora. O padrão de igualdade é preocupante. Talvez isso seja a minha empolgação, de ter que te dizer, o Senhor Jesus está voltando. E se você não é dele, você perdeu o seu tempo aqui dentro. Perdeu todo o seu tempo. Nivele-se depressa com Cristo. Nivele o amor. Nivele o perdão. Nivele a santidade. Nivele as suas palavras. Nivele depressa você com Cristo. Te falei que seriam só 5. Acabou demorando, né? A igreja é gente, a igreja tem dono, a igreja tem o seu construtor, a igreja tem o seu fundamento, a igreja tem muito poder. O texto diz que essa igreja tem mais poder do que as portas do inferno. É impressionante o que ele escolheu para colocar, para falar do poder dessa igreja. Vamos encerrar aqui 8 horas, vou tentar. Ele disse que essa igreja tem tanto poder que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta anda, gente? Não, não anda. Porta sai daqui, sai dali? Não, porta fica ali. Então a porta do inferno está lá e quem está se movimentando é a igreja. Erradamente, as pessoas utilizam esse texto em momentos em que a igreja é atacada. É como se o inferno tivesse vindo aqui e dando portada na igreja. Olha o texto, gente. Porta é porta. Ali é a porta. Quem está movimentando é a igreja. A igreja está movimentando, porque a igreja não é esse prédio. A igreja vai voltar para casa quando acabar esse culto, louvado seja o nome de Jesus. A igreja vai para Guarulhos, a igreja vai para o Lindo Petenone, a igreja vai para a Avenida São Miguel. Você é a igreja, louvado seja o nome de Jesus. Em todos os lugares para onde você vai, existem várias portas do inferno. Porta, na Bíblia, significa autoridade e acessibilidade. Porta do inferno é a autoridade do inferno e a acessibilidade do inferno. Quem entra e sai aqui são coisas do inferno. A igreja, ela passa por essa porta. Essa porta não consegue se manter fechada quando a igreja vem em sua direção. A maior autoridade da porta do inferno nesse texto é condenação eterna. O texto tem mensagem principal de confissão. A mensagem da igreja mais poderosa é: confesse que Jesus é o Filho de Deus. A porta do inferno é quebrada. Aquele que estava cativo à morte, cativo ao inferno, ele é tirado de lá pela igreja do Senhor Jesus. Você e eu precisamos salvar muita gente ainda, como instrumento do Espírito. Quando olhar para os bancos dessa igreja e ver que eles estão cheios, por favor, se lembre
que ainda mais cheios estão as portas do inferno. Eu uma vez, encerro aqui, Cabral, toca ali um louvor. Cadê você? Está na galeria. Toca lá para eu acalmar. Toca um bem manso e suave. Jesus está voltando. Ó, uma vez, lá em Belo Horizonte, o culto da nossa igreja de passagem de ano era 22 horas. Eu cheguei para aquela igreja e tinha 92 pessoas somente ali. Tinha mais banco do que gente. Aí, depois que passou um ano, trabalhamos duro ali, e eu vi que ali tinha muita coisa para fazer, principalmente na área do perdão, de consertar as brigas do passado. Aí eu não combinei nada com a Janaína, mas eu estava com aquilo na cabeça. Quando estava para escurecer, lá em Belo Horizonte pega um sinal de TV aberta da Igreja Batista da Lagoinha. Qualquer antena externa, interna pega. Então eu tinha visto eles avisarem que o culto seria no Mineirinho. Aquilo alegrou tanto meu coração. A igreja deles, que já era um prédio de 7.000 pessoas, não estava cabendo para fazer um culto de virada de ano. Aí eles precisavam fazer o culto de virada de ano num lugar que cabia 24.000 pessoas. E isso alegra muito meu coração, não por ser pastor de uma igreja grande, mas por ser de um lugar que está salvando muita gente. Aí eu falei agora assim, vamos lá no culto da Lagoinha, 7h30, a gente fica até 15 para as 10, a gente vem, começa o culto aqui. Lá na nossa igreja, eu não falei nada de onde eu fui, não falei nada do culto, mas eu queria encerrar te falando sobre essa porta do inferno, que ainda está em pé e fechada, na vida de muita casa, na vida de muito adolescente, na vida de muito homem casado, e a gente como igreja de Hermelino Matarazzo podia entrar nessa agenda de lá e pegar esse povo no nome de Jesus. Aí quando nós chegamos, a gente fica impressionado com tudo, né? A entrada, o estacionamento, tudo aquilo de gente, de crente. Aí a gente estaciona o carro e vai. Quando entra, impressionado com a quantidade de gente. Aquele louvor maravilhoso do ministério Diante do Trono, no ano de 2003. 2000 eles gravaram Preciso de Ti, 2001 Águas Purificadoras, 2002, 2003 CDs e músicas maravilhosas. Aí a gente entrou, nós tínhamos somente um filho, ele no colo, ainda era 2 anos. Aí de repente a Janaína me perguntou assim, o que é aquele pessoal de branco lá em cima? Eu falei, deve ser coral. Era muita gente, parecia um pedaço de uma torcida organizada de um time de futebol. Aí que bom que eu vi aquela cena antes de ir embora. Pastor Márcio Valadão, vamos orar, meus irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos agora ter o nosso batismo. Aí ele vira para aquela quantidade de gente e fala assim, vamos receber em batismo agora essa turma. Eu olhei para a Jana e falei, não é coral, é gente que foi salva, é gente que foi alcançada, é gente que foi resgatada e eles marcaram de batizar tudo aqui. Ele falou, eu vou chamar o meu genro, o pastor Gustavo, para fazer a oração. Gustavo é um homem de Deus impressionante. Tive a honra de conhecer, ficar com ele, conversar com ele, desde o dia que a gente se encontrou na casa do lado do meu sogro e da minha sogra, no Governador Valadares. Aí o Gustavo pega o microfone, ele me fez chorar tanto, porque ele orou isso, ele orou assim, Senhor Deus, nós como Igreja Batista da Lagoinha queremos te pedir perdão por não termos alcançado tantas pessoas esse ano. Eu falei assim, eu estava lá, eu falei assim, como é que é? Deus, nós precisávamos estar com esse ginásio lotado de almas alcançadas,
porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nos ajude a alcançar mais pessoas, a salvar mais pessoas, a buscar mais pessoas. Gente, eu vindo de uma reunião de presbitério com 10 igrejas, e as 10 tinham aumentado 24 pessoas. 10 igrejas. E na hora da reunião, pediu para um de nós orar, e a oração foi: Deus, te rendemos graças pelo trabalho, te agradecemos pelo avanço da tua igreja. Chorei muito, muito. Essas portas vão cair no nome de Jesus. E muitas delas vão ser derrubadas pela igreja presbiteriana de Ermelino, Matarazzo. É a gente que vai entrar lá e vai trazer aquela família de lá. Amém? Vamos ficar em pé? Aí, ó, vamos cantar uma vez só, porque ele tocou ali. Vamos do começo? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos cantar assim: porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais. Nós vamos cantar de novo, e nós vamos cantar porque muito do que há, é porque já tem muita coisa boa que Deus colocou dentro da gente, amém? Tem muita coisa que não precisa mexer mais. Então por isso que a gente não vai cantar tudo o que há dentro de mim. Vamos cantar muito do que há dentro de mim, porque já tem muita coisa boa dentro da minha mente, muita coisa boa dentro do seu coração, dentro da sua vida. Vamos cantar mais uma vez só? Porque muito do que há. Vamos começar do renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais. Senhor, continue abençoando a tua igreja espalhada pela face da terra. Alguns que na nossa geração e em nosso país estão vivendo histórias tão importantes, tão impactantes. Nós queremos te agradecer pela igreja presbiteriana de Pinheiros, está vivendo um tempo tão extraordinário em nossa cidade. Abençoe, Deus, a vida do pastor Arival Dias Casimiro, toda a equipe que com ele está. Faça do reverendo Hernandes uma bênção ainda maior sobre a igreja brasileira. Há outras igrejas tão preciosas em nossa cidade, em nossa nação. Ó Deus, ações tão extraordinárias do Senhor
em outros países, nós, como igreja presbiteriana aqui em Hermelino Matarazzo, humildemente, vimos orar e ousar, pedir ao Senhor que o Senhor nos use também com alto impacto, que o Senhor nos faça ser cada vez mais ousados na expansão e no crescimento, que essas portas do inferno que estão levantadas para manter cativas famílias inteiras aqui na Zona Leste, elas sejam derrubadas pelo poder que há no nome de Jesus. O movimento de nossa igreja, quando saímos daqui agora e voltamos para as nossas casas, apartamentos, trabalho, escola, que seja o mover do Teu Espírito Santo através de nós. Que a autoridade e a acessibilidade do inferno sobre muitas pessoas seja quebrada pelo Evangelho de Jesus. Que a confissão de Pedro, que salva Pedro, possa ser levada através de nós e atravessar essa porta do inferno. E lá de dentro alguém confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais e mais nos ajuste aqui como igreja local ao Teu Filho Jesus e move entre nós o Teu Espírito Santo. Nós vamos receber 2 colegas pastores que não nos conhecem, não passam conosco aqui as semanas, não vão em nossos pequenos grupos, não participam dos nossos encontros, mas o Teu Espírito Santo pode movê-los a falar algo muito parecido conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Faça de pastor Amauri, de pastor Hilder, a voz do Teu Espírito Santo no aniversário de 69 anos da nossa igreja. Que sejamos impactados pelo que vamos ouvir através desses 2 amados irmãos. Que venhamos ficar impressionados como eles estão falando muita coisa que diz respeito a nós, sem nos conhecer. Eles vão ler a Bíblia na casa deles, vão preparar uma mensagem e vão trazer aqui a palavra do Senhor. E nós pedimos que esse aniversário seja precioso para todos nós, ouvindo a voz do Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, no nome de Jesus. A maravilhosa graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, os dons, o mover do Espírito Santo, seja sobre mim, sobre você, sobre o povo de Deus, sobre a igreja onde estão os ucranianos, sobre a igreja onde estão os russos de Cristo, espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Você que ficou na internet, Jesus te abençoe. Você que está aqui, sem abraçar, faz assim, ó, vai com Deus, meu irmão, boa semana. Jesus te guarde, te livre de todo mal. Não está chovendo, olha que bênção. Você vai sair, não vai atrapalhar o seu penteado, sua chapinha não vai ser atrapalhada, sua roupa, todo o investimento que você fez no salão está mantido. Não posso dizer o mesmo para amanhã, segunda-feira, mas no culto não está chovendo. Vai com Deus.